Você quer mudar o sistema tributário? Vamos conversar e vamos mudar o sistema tributário baixo para cima, não impondo mudanças indiretas. Não está sendo bem administrado na nossa visão e, mais uma vez, corroborado por uma narrativa ruim, né? Uma narrativa de divisão de país. E aí veio uma senhora, mãe provavelmente de um filho que estava querendo ir fazer o intercâmbio, e falou: olha, sabe que você fala muito bem, você se expressa muito bem, você deveria fazer direito. Eu sempre falo, não escolher pelo dinheiro. Porque se você escolher pelo dinheiro, você pode ser feliz. Mas se você tem um propósito e você seguir, você vai ganhar dinheiro. E você seguiu firme no teu propósito, no final do dia ele virou teu cliente. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 130. Sim, 130, mais uma dezena completada aqui do Direito de Resposta. E hoje a gente está recebendo aqui no estúdio Ricardo Lacaz Martins, fundador do Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevitch, Chueire Advogados. Lacaz, prazer enorme te receber. Delícia estar aqui, obrigado. Aliás, como é que você prefere que eu te chame, Ricardo ou Lacaz? Como você preferir. Pode chamar de Ricardo, Lacaz. O pessoal é meio a meio, viu? Muita gente chama de Ricardo, muita gente chama de Lacaz. É meio dividido, então, como você preferir. Bom, então ao longo do episódio eu vou misturando aqui. Antes de começar o episódio, queria agradecer aos nossos patrocinadores, Casa das Cuecas, a marca líder em conforto no Brasil, Lopt, eficiência para advogados e redução de custos, e Ogari Haipoke, um dos players líderes de food service aqui em São Paulo. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Aqui no Direito de Resposta, a gente sempre começa com uma pergunta clássica sobre planejamento de carreira. Você tem uma carreira super bem estruturada, né? Dentro da advocacia, mais de 30 anos, sendo que o teu escritório, né, junto aos teus sócios, também tem mais de 30 anos. Então, basicamente, você ficou nessa estrutura. Além de professor, enfim, a gente vai falar um pouquinho disso. Essa trajetória, ela foi pensada, ela foi planejada? Caso contrário, quais eram os seus outros objetivos? Seria muito bonito a gente falar que foi tudo planejado e tudo pensado. Mas a realidade, acho que a minha realidade não foi planejada dessa forma. A gente vai comentar aqui um pouco durante eu vi suas perguntas, então acho bem interessante, mas acho que as coisas vão crescendo. Acho que o planejamento é um planejamento que acaba sendo por etapas, não de muito longo prazo. A gente acaba visualizando, olha, talvez isso aqui seja um bom objetivo, a gente quer tentar atingir determinado setor, determinado mercado, ou eu mesmo, pessoalmente, gostaria de ter um escritório com uma maior ou menor estrutura, com esse tipo de atendimento. Esses planejamentos existem, claro, mas falar que, olha, eu ali, quando eu era estagiário no Matos Filho e Suchodolski, que foi meu primeiro estágio, até onde eu encontrei o Chueire, uma coincidência muito... Reencontrei o Chueire, que eu já tinha essa visualização de ser sócio de um escritório, de ser sócio de um escritório full service, de ser sócio de um escritório do tamanho que é o nosso, com essa longevidade que a gente teve, não é verdade. Não tem esse planejamento todo. Mas planejamento de curto prazo a gente continua tendo e teve momentos sim que a gente fez planos estratégicos que foram bem seguidos e com um bom resultado. E muito interessante, né, ouvir isso, e até a gente vai falar bastante do escritório, porque o escritório, no final do dia, ele se entrelaça muito com a tua carreira, né? Elas andaram juntas. Mas eu queria dar um passo anterior. Como é que você caiu no direito? Como é que você escolheu? Como é que foi essa decisão? São duas histórias até que tem uma dinâmica parecida, né? Tanto quando eu decidi ir para a carreira jurídica, quando escolhi a carreira jurídica, como também o momento que eu escolhi abrir o escritório. Foram dois, tem essa dinâmica similar ali. Eu vim de uma família de médicos. Meu avô foi médico, foi professor da faculdade de medicina, meu pai também, aqui em São Paulo. Então eu convivi com a medicina sempre, naturalmente, muito influenciado. Tinha ali como visão da minha carreira de seguir para a medicina. Eu não era daqueles filhos que não gostavam da medicina. Gostava da medicina, eu ia aos sábados no Hospital das Clínicas, vejo o programa de sábado, né? Não porque eu gostava, meu pai nos levava, meu avô nos levava lá no Instituto de Medicina Tropical, então foi sempre um convívio muito intenso com a carreira e a vida médica dentro do ambiente familiar, e naturalmente era uma das grandes opções. E eu tinha feito um intercâmbio para o exterior, do segundo para o terceiro ano do colegial, e me chamaram para dar uma palestra na União Cultural Brasil-Estados Unidos. E cheguei lá e não imaginava que era uma palestra, tinha 16, 17 anos, né, era coisa, estava no mundo sem internet, um mundo palestra, ou falar sobre a minha experiência, nem era palestra, falar sobre a minha experiência. Eu cheguei lá, era um auditório de teatro, e me colocaram ali em cima, acho que foi a primeira vez que eu tive essa experiência, me colocaram ali em cima
no palco e começaram a me entrevistar, perguntando como tinha sido a minha experiência. E eu falei lá como tinha sido a minha experiência, contei algumas histórias. Estava evidentemente nervoso e naquela época, bom. E eu sei que eu saí dali e falei, o que aconteceu, né? E aí veio uma senhora, mãe provavelmente de um filho que estava querendo ir fazer o intercâmbio. Ela falou, olha, sabe que você fala muito bem, você se expressa muito bem, você deveria fazer direito. Eu falei, sabe que a senhora me deu uma ideia? Sabe quando ela pega aquela coisa que estava escondida ali dentro de você e puxa para fora? Falei, olha, ela tem um pouco de razão. E aí acabei me inscrevendo no vestibular também, em Direito, me inscrevi em Medicina também, e acabei nem indo fazer as provas de Medicina, só fiz as provas de Direito. E acabei passando no vestibular, integrei na faculdade. E sem querer, assim, antecipar, mas foi a mesma história quando a gente foi abrir o escritório, ou quando eu decidi abrir o escritório. Eu estava numa reunião e eu tinha sido mandado numa reunião sozinho. Eu trabalhava na Arthur Andersen, então. Meu primeiro estágio foi Matos Filho, depois eu fui para Arthur Andersen, que era uma empresa de consultoria nos moldes da Price, muita consultoria tributária. E aí eu estava o gerente falou, olha, eu não tenho como ir nessa reunião, vai lá e você toca essa reunião. E eu era um assistente sênior, era jovem. E aí eu fui na reunião e também um cliente virou e falou, olha, sabe que você resolveu o problema, você deu ótimas ideias, você deveria abrir o seu escritório. Então foram 2 insights que eu acabei tendo de conversas com pessoas terceiros que tinha ali alguma coisa já interna que foi aflorada com esses 2 comentários. Então teve essas 2 histórias que eu guardo com muito carinho. Não, e tem que guardar muito mesmo, Ricardo, e isso é muito legal. Porque olha só, 2 conversas esparsas com pessoas diferentes que vieram quase que do nada. É claro que não é do nada, no caso, por exemplo, do escritório, porque foi fruto do seu trabalho. Mas conversas que vieram e que impactaram a tua trajetória da história. Primeiro para fazer direito, depois para montar o escritório. Eu sempre falo para as pessoas, para conversar, ouça as pessoas, ouça os conselhos, filtre. Você tem que estar aberto. Sempre. Tem que estar aberto. Várias coisas que eu fiz ao longo da minha carreira e coisas que eu pretendo fazer daqui para frente, vem de conversa. E aí eu começo a refletir e falo, poxa, faz sentido, eu nunca tinha pensado. Como eu nunca tinha pensado nisso? E na verdade você tem aquilo, de certa forma, internado, né? Dentro de você, melhor dizendo. Precisa de um empurrãozinho para aflorar. Sem dúvida. Às vezes essas conversas são esse empurrãozinho. Que bacana. A gente vai falar muito da estruturação do escritório ali do começo, mas eu queria agora focar um pouquinho na parte da formação acadêmica, porque você acabou indo para o direito muito por conta de um conselho, né, que você levou a sério. Depois da graduação na USP, você fez mestrado e doutorado, né, na São Francisco, ou como meu saudoso avô falava, o Escolão, né, que é, sem dúvida, uma das melhores, se não a melhor faculdade de direito do país. Por que você decidiu fazer essa carreira acadêmica tão forte, essa trajetória acadêmica tão forte, e como que ela impactou na tua vida? Seja depois que a gente vai falar um pouquinho sobre o professor, seja na advocacia. A vida acadêmica é absolutamente relevante em algumas profissões, acho que no direito em especial. Acho que medicina e direito, acho que a vida acadêmica mais intensa, ou pelo menos um começo de vida acadêmica, é extremamente importante para você se desenvolver e entender um pouco do mecanismo e se aprofundar melhor em determinados temas que você acaba escolhendo ali para se dedicar e para ser supostamente um especialista, né? E eu tinha esse convívio mais uma vez em casa, meu pai professor, meu avô professor e todos também vivendo uma vida acadêmica muito intensa. E isso sempre ficou comigo quase como uma obrigação fazer mestrado e doutorado. Então, logo que eu saí da faculdade, eu já me candidatei ao mestrado. Foi seguido, acabei não entrando no primeiro momento no mestrado da PUC, da São Francisco, acabei indo para a PUC, fazendo 6 meses de mestrado na PUC. Me recandidatei no mestrado da faculdade, entrei ali na São Francisco com o professor Walter Barbosa Corrêa, como orientando. Ele já estava um pouco mais com idade. Meu orientador de fato acabou sendo o professor Alcides Jorge Costa, que também foi meu orientador aí de fato e de direito no doutorado, o professor Alcides, saudoso professor Alcides Jorge Costa. E eu acabei fazendo tanto mestrado e doutorado lá, muito como uma visão de aprimoramento e de uma vontade de querer me dedicar a alguma coisa, a uma grande especialidade, mas ser mais profundo. E eu sempre tentei juntar minha prática
profissional a minha vivência acadêmica. Eu nunca tive muita vontade de escrever sobre temas gerais do direito tributário, fato gerador, prescrição, decadência, capacidade contributiva. São temas extremamente interessantes, mas são temas mais gerais. Eu sempre quis me dedicar a escrever alguma coisa que ou que tivesse uma relação mais próxima com a advocacia e tentar trazer a doutrina e a academia para a advocacia e vice-versa, trazer um pouco da advocacia para a doutrina. E eu acabei escolhendo, o primeiro tema foi tributação das heranças e doações, que não tinha nada escrito. O último trabalho escrito, se não me engano, era de 1945, no país, era um imposto. Hoje em dia tem uma relevância maior, mas um imposto que tinha uma pequena relevância em termos arrecadatórios, muito pouca doutrina, muito pouca jurisprudência, consequentemente, muito pouco contencioso. Era alguma coisa bastante incipiente do ponto de vista da tributação do país. Todo mundo conhece, em 67, 69, nem existia uma tributação sobre heranças e doações. Isso veio com a Constituição de 88. Era um imposto, em última instância, sobre bens imóveis, transmissão sobre bens imóveis, e a Constituição, com leis estaduais demorando muito para ser editadas. E mesmo assim eu quis me dedicar a essa matéria e acabou sendo algo que eu trago até hoje. Continuo dando aula sobre tributação de heranças e doações, assim, sou chamado com bastante frequência em todos os cursos de APET, IBDT, para falar sobre o tema, e agora com uma repercussão muito maior em função, né, tanto do aumento da alíquota como do interesse dos estados e até das fiscalizações mais intensas em relação à tributação das heranças e doações. E no doutorado foi similar. Eu trabalhava muito com o mercado imobiliário e eu vi que ali a tributação do mercado imobiliário é bastante atípica, bastante específica. E eu falei, olha, isso aqui tem uma tipicidade que merece uma carga doutrinária para corroborar toda a tributação, o regime especial tributário do patrimônio de afetação, você tem ganhos de capitais diferenciados, tipos de correções, isenções extremamente específicas da tributação imobiliária, até na parte contábil, você tem normas que têm que ser adaptadas na contabilidade, consequentemente na apuração do imposto de renda. Então eu falei, olha, alguém precisa escrever sobre isso. Também não tinha nada escrito ali de maneira sistemática sobre a questão dos fundos imobiliários ali saindo, ainda no mercado incipiente, mercado de capitais imobiliários. Falei, olha, aqui tem um tema que eu acho que vai ser bastante interessante de eu me dedicar e acho que eu vou poder dar uma pequena contribuição para a sociedade acadêmica e jurídica e até para os advogados sobre a matéria. Então, me dediquei e o segundo trabalho aí já no doutorado foi tributação da renda imobiliária. Esse eu acabei publicando no momento logo após a banca de doutorado, e o Tributação das Heranças e Doações eu revisei na pandemia. E falei, eu vou publicar finalmente o trabalho, acabei publicando pós-pandemia a Tributação das Heranças e Doações. Infelizmente já está desatualizado por conta de várias decisões supremas e várias alterações legislativas recentes, que é um dos projetos ali, é reatualizá-lo e republicá-lo. E o direito tributário é isso, né? Muda todo dia, né? Quem atua com direito tributário acorda de um jeito, vai dormir é outra coisa, Por isso né? que precisa de livro eletrônico de direito tributário, porque o físico... Mas essas matérias que tem uma legislação com alteração muito, muito intensa, mesmo a tributação da renda imobiliária, vai mudar tudo em função da CBS e do IBS, precisa de uma atualização mais intensa, sim. Você contou um pouquinho, Lacaz, sobre a tua vivência na academia, né? Mas na parte realmente ali do estudo, do mestrado, doutorado. E você seguiu nessa parte da academia como professor e coordenador em universidades como Fundação Getúlio Vargas, IBDT, Secov, dentre outras. O quão importante é essa carreira de professor? E como conciliar duas carreiras tão demandadas, que é a do professor com a advocacia? É possível? Não, é possível, é essencial que você faça isso, na minha visão. Eu cobro, inclusive, meus sócios, os novos advogados. Você vê o professor Chueiro, meu sócio, tem uma vida acadêmica muito mais intensa que a minha e concilia um brilhante advogado e um excepcional doutrinador e professor. Mas acho que é uma obrigação, Renato. A partir do momento que você desenvolve algum trabalho mais profundo em determinado tema, eu quase que acho que é uma obrigação sua você divulgar
esse teu conhecimento, né, decorrente de todo aquele teu esforço do esforço que foi feito. Então, e fora que é um prazer. Eu acho que esse convívio que você tem nesses momentos de aula, seja com alunos, seja com... Eu gosto muito de tentar explicar coisas complexas para pessoas que não têm aquele conhecimento prévio, né? Então, quando você vai falar de reforma tributária, tributação da renda, essas medidas provisórias, projetos de lei, são extremamente complexos. Você explicar aí para um grupo de investidores, às vezes contadores, às vezes administradores que não têm vivência do direito, para mim é um prazer tentar traduzir ali, ser um explicador dessas matérias mais complexas. Óbvio, quando você está num ambiente mais jurídico, você tem que aprofundar em temas mais doutrinários e mais técnicos. Mas você explicar um pouco a sistemática e como as coisas funcionam e os efeitos econômicos e comportamentais, indutores, né, e jurídicos daquelas determinadas medidas, me dá um prazer muito grande. Eu estava até comentando isso com algumas pessoas, acho que esse semestre eu devo ter dado entre palestras e aulas, acho que mais de 40 palestras e aulas, assim, talvez 50. Acaba sendo bastante intenso, mas eu coloco na minha agenda e a agenda, ela acaba sendo o meu grande chefe, né? Eu boto na agenda... Tá na agenda, tem que respeitar. Tá na agenda, é assim, vai acontecer. Então, é só uma questão de organização mesmo. Que bacana, e é importante ter essa visão. Sempre que eu entrevisto um advogado que é professor que é advogado e vice-versa, eu gosto de fazer essa pergunta, porque de fato as carreiras se entrelaçam e uma ajuda a outra, né? É muito gostoso. E uma coisa interessante que os professores, né, os convidados professores falam aqui, é o aprendizado que eles têm com o aluno, porque em geral, até pelo ensino jurídico brasileiro, é muita exposição, né? O professor falando muito. Mas muitas vezes, perguntas advindas do aluno, que a gente nem sabe por que ele está fazendo a pergunta e vai pesquisar, acaba dando um clique, às vezes, por uma coisa que a gente não tinha pensado, né? Isso é bastante comum, sim. Mas assim, eu acho que, de fato, essa vivência acaba também tendo um reconhecimento do mercado, né? Acho que é um pouco aquelas coisas que se retroalimentam, né? Você vai ao mercado, você se expõe, né? O mercado te demanda mais presença, mais conhecimento, e isso acaba sendo retroalimentado. Isso do ponto de vista da unificação, da integração da academia ou do estudo com a advocacia. Por isso que, mais uma vez, assim, eu como conselho ali para jovens, e eu sempre falo, gente, não deixem. Tem uma oportunidade, abrir uma porta. Isso dá aula eu comecei dando aula na FAP, em administração de empresas, para o 2º e 3º semestre da faculdade. Super duro, eram 2 dobradinhas seguidas sexta-feira de manhã. E ali tinha uma demanda de trabalho muito grande, até porque eu tinha uma equipe muito, muito, muito reduzida, né, no começo do escritório, era muito jovem. E ali era assim, o pessoal me chamava para falar em restaurante, eu ia. Assim, não tinha nenhum limite de não. Assim, me chamava para dar aula em qualquer tipo de faculdade, eu estava ali disposto. E aí você vai. A FAP é uma ótima escola, mas você vai depois selecionando, angariando. Fui coordenador de alguns cursos na Getúlio Vargas, sempre acabo indo na São Francisco como professor convidado, dar uma aula esparsa ali na faculdade. Depois tem algumas instituições que eu dou aula de maneira mais fixa. Mas é isso. Eu acho que é muito bom para a carreira profissional, para a carreira do advogado, você ter, até colocar... É duro, é cansativo, às vezes tem alguns cursos que é das 7 às 11 da noite, é puxado, mas é o que faz ali, eu acho que traz um pouco de cor para a advocacia, né? Não, sem dúvida, eu compacto com a visão. Você sai daquele dia a dia do processo, aquele dia a dia da consulta, da reunião. Não, muito bom ter a tua percepção. Antes da gente seguir nosso bate-papo e falar um pouquinho da tua trajetória, a gente está gravando aqui, horário do almoço, a fome está batendo, e os nossos patrocinadores aqui vão nos oferecer, a Algarri, diversas saladas deliciosas, o High Poke, diversos pokes. A Algarri, High Poke e Durum nasceram para transformar a alimentação no Brasil. Juntas, formam o Oval, uma food tech que quer levar comida deliciosa, ética e sustentável a mais pessoas.
Todos os dias, um time de mais de 250 pessoas prepara bolos, pokés, pitas e saladas com ingredientes frescos e bem escolhidos, servindo mais de 40 mil clientes por mês com a ajuda de parceiros e entregadores. Eles nasceram para revolucionar o mercado de food service. Queria saber se você hoje quer ir de Olgarri ou Haipoke. Como eu sou cliente, nem te contei isso. Então, eu já sou cliente, eu conheço bastante o poke, eu sempre como poke. Maravilha. Vai seguindo poke, então? Vou. Então, você vai de poke, eu vou pedir uma saladinha da Olgarri, vou pedir para nossa produção pedir pra gente, para o final do nosso bate-papo a gente comer por aqui. Seguindo o nosso bate-papo, agora sim falando um pouquinho da tua carreira e que se entrelaça mais uma vez com o teu escritório. Você contou um pouquinho, né, já deu um teaser de como surgiu. Eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho, né, de como foi aquele começo, aquele nascituro, as dificuldades, os desafios que você encontrou. E olhando para trás, né, pensando agora neste momento do escritório, o porte que tem, o renome que tem, esse era o objetivo? Vocês imaginavam que vocês iam chegar no status que tem hoje o escritório? Então, contar algumas histórias que eu acho que ilustram bem o que aconteceu e acho que até traz um pouco de... assim, acho que as histórias não se repetem, né? Mas acho que talvez a sistemática possa ajudar algumas pessoas a olhar as oportunidades. Eu acho que as oportunidades estão aí. Você tem que estar de pé, você tem que estar atento e você tem que estar pronto, né? E olhar o que está acontecendo. Se você ficar, ao contrário, né, preso, não atento, as oportunidades vão passar e você não vai perceber. Isso se mostrou verdadeiro na minha vida, né? Eu era estagiário, como mencionei, fui estagiário do Matos Filho, no velho Matos Filho e Suchodosca, ali na José Rimet Lisboa, tinha um predinho quase esquina com a Brigadeiro Luiz Antônio, e já era um grande escritório, se não me engano, o segundo maior escritório de São Paulo, e eu era estagiário da área civil, né? Com 2 advogados, ali trabalhava diretamente com 2 advogados, e estava ali entendendo como é que era ser estagiário, logo já no final do primeiro ano de Direito, até que um dia eu desci, na hora do almoço, e ali no hall de entrada eu vi uma pessoa de rosto conhecido entrando, e era o Chueire. E eu conheci o Chueire na época do Colégio São Luís. Ele é mais velho que eu, muito mais velho. Vai ficar bravo com isso, mas tudo bem. Ele era mais velho que eu, mas a gente conhecia por relações familiares, os nossos pais tinham amigos em comum. E aí eu cumprimentei o Chueire, falei: ô Chueire, tudo bem? Tudo, pô, sou Lacaz. Lembrou, tal. E aí, uma hora toca o telefone ali e falou: olha, você não quer subir aqui na minha sala? Eu falei: pois não. Subi na sala dele e ele falava: bom, você quer ser meu estagiário? Ele falou: mas eu estou no cível. Eu falei: olha, eu estou te convidando, mas eu não posso ter um estagiário, porque eu sou advogado recém-formado. Mas se você quiser ser meu estagiário fora do período de trabalho, eu estou te convidando para você aprender direito tributário. Eu falei: quero. Então eu trabalhava, fazia faculdade de manhã naquela época, trabalhava à tarde no contencioso cível, e à noite, não estou brincando, até a meia-noite, 11h30, meia-noite, eu saía do escritório diariamente por conta dos trabalhos que o Chueire me passava. Então, tanto trabalho como lições. Você tem que ler esse livro, Direito Tributário do Rui Barbosa Nogueira, Paulo de Barros Carvalho. Então, ele ficava me dando ali, realmente me treinando para ser estagiário. Até que no determinado momento ele falou: olha, você quer realmente aprender direito tributário? Eu vou te indicar para Arthur Andersen. Vai aqui fazer um processo seletivo na Arthur Andersen. Quem cuidava do processo seletivo era o Nishi, que é desembargador aqui em São Paulo pelo Quinto, o Eduardo Nishi. E era o Nishi que era o head de contratação, e acabei naquele determinado ano sendo contratado ali para Arthur Andersen para aprender direito tributário. E ali era um tributário diferente, não era o tributário que a gente conhece hoje, era um tributário muito ligado à contabilidade, a fazer verificação de imposto de renda. É algo que os advogados não sabiam na época. Existiam ali alguns advogados, a despeito de ser um tipo de trabalho aplicável tanto a administradores, então tinha muita gente de GV, muita gente de FEA, tinha advogados como eu de São Francisco, ali todos estagiários, e a gente chegava lá e tinha um treinamento de quase 2 meses em contabilidade. Então você sabe fazer débito e crédito,
Coisas que os advogados não sabiam. Tanto acontecia que a gente, depois disso, já com o escritório, a gente ia dar curso de contabilidade e tributação do imposto de renda para escritórios de direito tributário, né? Porque não era tipo, o tributarista sabia ali PIX, COFINS, fazer processo judicial, mandado de segurança, não era esse dia a dia desse tipo de trabalho de direito tributário. Então eu entrei na Arthur Andersen, fiquei na Arthur Andersen, e aí teve aquela reunião que eu comentei, onde uma pessoa, que depois acabou sendo futuro cliente, comentou, falou, olha, você tem toda a capacidade, ele estava dizendo isso, você tem toda a capacidade para abrir o seu escritório, por que você não faz isso? E eu convidei 2 colegas, então colegas da Arthur Andersen, falaram, olha, vamos abrir um escritório? Foi iniciativa minha. Naquela época o Rivit e o Padilha, infelizmente falecido, um advogado brilhante, depois o Baeta Hipólito acabou se juntando a nós no primeiro ano. E ficamos ali durante o primeiro ano muito ligado a fazer o mesmíssimo trabalho que a gente fazia na Arthur Andersen, que as empresas de médio porte não tinham acesso. Né? Grande porte até. Era um trabalho extremamente restrito a grandes empresas, clientes da Arthur Andersen, uma coisa muito restrita. E você ia ali falar com o contador, com o gerente financeiro, com o administrador e mesmo com os donos das empresas, com uma linguagem que não era uma linguagem típica do advogado. E mais do que isso, você ia à empresa. O advogado naquela época, eu estou falando isso há 33, 34 anos atrás, ele ficava atrás do balcão, atrás da sua mesa, esperando o cliente vir. A gente ia ao cliente um pouco já com aquela visão de consultoria, uma visão mais proativa. Então, abrimos o escritório e ao final do primeiro ano, eu comecei a ter umas demandas de alguns dos clientes de outras áreas do direito. Não, olha, tenho aqui até uma ação judicial tributária, olha, eu estou com um problema aqui cível, tem uma questão trabalhista, tem uma questão contratual. Falei, pô, eu sou formado pela São Francisco. Por que eu não vou atender esse cliente? É tão difícil você fazer um cliente. Eu tinha 26 anos. O Revit tinha minha idade, o Padilha tinha 1 ano a mais. Falei, tão difícil fazer o cliente confiar em você. Agora eu vou falar, não vou fazer isso, vou ficar restrito exclusivamente a fazer o cálculo do imposto de renda, a revisão da apuração do imposto de renda pelo lucro real. Eu acho muito restritivo isso. Falei, olha, não dá para continuar o escritório dessa forma, eu quero ampliar os serviços. Meu sócio falou, a gente não quer. A gente quer fazer exclusivamente esse trabalho, que é o que a gente se sente mais seguro. Eu falei, não, mas acho que a gente tem que ampliar e atender essa demanda dos clientes. E houve essa divergência exatamente 1 ano após a formação do escritório. Nesse meio tempo, eu já era amigo de São Luís também, do Colégio São Luís do Allenbeck, Luiz Fernando Allenbeck, brilhante advogado, grande amigo, e eu liguei para ele e falei, quero almoçar com você. Fomos almoçar no Shopping Guatemi ali no Almanara, existia Almanara, um clássico. E sentamos e falei, olha, queria fazer um convite para você integrar o escritório. Tá aceito. Falei, como? Mas não deu 1 minuto. Então, tá aceito. Ele era advogado Piero Neto na época. Não, estava pensando também em fazer mais ou menos a mesma coisa. Ele listou alguns amigos e prospects que ele tinha, eu acho que eu consigo. E a gente formou ali uma pequena célula do escritório, já ampliando serviços. Ele fazia M&A e contratos já no Piero Neto. Trouxe essa expertise já no comecinho do escritório, 2º ano. E aí eu comecei a falar, olha, preciso juntar e trazer mais pessoas. E aí, com esse planejamento de curto prazo que eu te falei, olha, preciso trazer mais pessoas. Ele falou, eu conheço um advogado civilista muito bom. O Allenbeck falou, quem é? O Miguel Pereira Neto. Aí trouxemos o Miguel, convidamos o Miguel, ele também, coincidentemente, fez São Francisco conosco, ele é 1 ano mais velho, mas contemporâneo. Trouxemos o Miguel, foi a terceira ali a aquisição do núcleo duro, que a gente brinca, né, o core do escritório. Em seguida, obviamente lembrei de quem? Do Schwery. Tinha toda aquela história de Matos Filho, tinha me indicado, o Arthur Andersen, ele tinha ido fazer mestrado, doutorado na Alemanha, já focando uma vida acadêmica bastante promissora. E aí eu voltei para ele e falei, Schwery, vem aqui para o escritório. Ele falou, olha,
gostaria muito, mas eu preciso de escritório com mais estrutura, eu preciso de escritório que tem fax. Fax naquela época era algo extremamente, né, caro, inovador. Não, a gente vai arrumar. Não, mas eu não preciso de escritório maior, eu estou indo com uma perspectiva muito grande. Eu falei, tá bom, Schwerer. Ele entrou no outro escritório, quando voltou da Alemanha, ficou um ano nesse outro escritório, Fischer & Foster, que era uma cisão do Matos Filho. Ótimo escritório também à época. E dali a um ano, toca o telefone. As pessoas jovens não sabem, mas o telefone tocava. Era, né? Fixo ali era na fixo. mesa. E era aquele telefone que tinha uma luzinha quando tocava, que você apertava ali. Então, toca o telefone. É o Schwerer, ô Schwerer, tudo bem? Tudo. Então, aquele convite que você tinha feito... Tá de pé? Tá de pé? Falei, tá de pé, vem aqui. Não, mas eu preciso de uma sala de reunião. Não, a gente vai fazer essa sala de reunião importante, do jeito que você quer. Então, ele sempre brincando com algumas exigências. E a gente trouxe o Schwerer, que foi a 4ª aquisição. E o escritório já começou a crescer, estagiários, alguns advogados mais jovens, e talvez ali 3 anos de escritório, a gente contratou, que hoje é um grande consultor de escritório de advocacia, que é o Carlos Eduardo Lacasse, que é meu tio. Ele faz muito consultoria de escritório de advocacia, e ele sempre ajudando as empresas. E na época eu falei, olha, preciso de uma ajuda aqui para a gente fazer um planejamento estratégico, né? Estou falando isso há 30 anos atrás. Ele falou, Nenê, né, apelido familiar, vem aqui nos ajudar. E a gente fez um planejamento estratégico coordenado por ele, que a gente vislumbrou essa área de privatizações. Governo Fernando Henrique, privatização, isso aqui pode ser uma coisa bacana. Quem a gente vai chamar que vai coordenar essa área no escritório? O Gurevitch, que jogou polo aquático com a gente, fez São Francisco. O Alenbeck também era jogador de polo aquático, foi jogador de polo aquático, o Gurevitch também na Hebraica. Pô, vamos chamar o Gura. Né? Ele não gosta que a gente chame ele de Gura, mas naquela época era o Gura. Vamos chamar o Gura aqui. Ele estava na CBPO, né, trabalhando com infraestrutura, justamente nessa área. Depois, Banco Itamaraty. Falou, vem aqui juntar. E ele veio. Então, a gente, com essas histórias e essas pessoas que a gente foi chamando, algumas de maneira mais casual, outras de maneira mais estruturada, a gente acabou formando esse núcleo dos 5 sócios. Ficamos 20 anos juntos, até que o Alenbeck, por razões pessoais, decidiu sair. A gente manteve esse núcleo juntos aí há 34 anos. Foi assim um pouco a história do começo do escritório, que pelo menos eu me lembro, né? Assim, talvez com os sócios vão falar, não foi bem assim, mas foi o que aconteceu. E a forma como você se lembra, com muito carinho, né? Foi gostoso. E que legal, assim, como as coisas se conectam, né? E como o relacionamento é tudo, né? A forma como você estruturou, como vocês estruturaram o escritório, foi por meio de relacionamento. Foi. Precisamos fazer isso aqui. Quem faz isso? O nosso amigo que estudou com a gente ali, ou que fez o polo e tal. Então, o relacionamento e como vocês realmente tiveram visão, né? Depois tiveram ajuda, mas tiveram visão. A gente precisa ampliar, a gente precisa aproveitar as privatizações. E aí, obviamente, com competência, vocês surfaram as ondas, né? E as boas ondas, e estão aí há mais de 30 anos. Mas ao longo desses anos, dessas 3 décadas, Lacasse, muita coisa mudou. O mercado mudou, a sociedade mudou, o nível de concorrência aumentou sensivelmente. Como é que vocês fizeram para se manter e ainda assim continuar sendo um escritório referência? Acho que tem um mérito muito grande das pessoas que trabalham com a gente aqui. E não é... de fato, a gente tem algumas pessoas aqui que eu vou citar, e como sempre, sem demérito de algumas pessoas que eu não vou citar por esquecimento, mas a gente... hoje a estrutura do escritório são pessoas que estão há muitos e muitos anos trabalhando com a gente. Né? Tenho sócios que estão há 30 anos, 31 anos, 32 anos que estão conosco. E eu acho que a escolha dessas pessoas e a dedicação que essas pessoas tiveram ao escritório, e o escritório proporcionou oportunidades para essas pessoas, foi o grande diferencial que a gente teve. E aqui eu posso dar alguns exemplos. A gente tem uma sócia, que é a Érica, que começou como estagiária no escritório, olha que história bonita, e aprendeu direito imobiliário conosco, né? A gente tinha um advogado mais sênior de direito imobiliário, começamos a
ter clientes por conta da questão tributária de construtoras. Falou, vamos oferecer os serviços de direito imobiliário para essas incorporadoras e consultoras que já nos consultam na parte tributária, vamos ampliar o serviço dentro daquela linha de raciocínio lá do primeiro ano. Olha, vamos ampliar os serviços dentro dos clientes que a gente já atende, que eles nos procuram por uma especificidade determinada, por uma questão mais específica, né? Então vamos ampliar esse serviço, ou oferecer esse serviço. E a Érica começou a aprender. Se tornou uma ótima advogada de direito imobiliário, até que houve a lei foi criado, né, o mercado financeiro imobiliário, com as empresas de securitização, criação de CRI, CRA, fundos imobiliários. E ela, estudando isso de maneira muito profunda, desenvolveu uma área de tributação, de securitização, de mercado de capitais imobiliários dentro do escritório. Então foi desenvolvido por ela, por conta dessa história que ela teve dentro do escritório, e aí começamos a trabalhar no mercado, competindo com grandes escritórios que já tinham mercado de capitais mais estruturados. A gente não fazia mercado de capitais até então, mas a gente trazia uma expertise que os grandes escritórios não tinham do direito imobiliário de raiz. Então a gente conseguia unir, e conseguimos até hoje unir, o direito imobiliário técnico, escritura, memorial de corporação, ao mercado de capitais, junto com a tributação, o que traz um produto, vamos dizer, mais redondo para o cliente. Hoje a gente é um dos escritórios líderes por conta da atividade de uma ex-estagiária, hoje sócia brilhante, dentro do escritório, de emissões no mercado de capitais imobiliários e agrário. Então, essa é uma história bacana. E uma história similar, lembrando aqui, temos o Luiz Sintra, que desenvolveu, junto com o Miguel Pereira Neto, a área criminal. A gente talvez tenha sido o primeiro grande escritório de São Paulo, talvez do Brasil, a fazer direito penal. Você deve lembrar, coisa de 20 anos atrás, direito penal era exclusivo de escritórios boutiques e que só faziam direito penal. O Miguel Pereira Neto começou a atender clientes na área penal. Montamos uma equipe da qual o Luiz Sintra fez parte. Hoje o Luiz Sintra é o sócio, junto com o Miguel, que toca a parte penal do escritório, mas também surgiu dentro de uma atividade que quase que crescendo dentro do escritório. A gente não trouxe pessoas de fora. Direito de família foi a mesma história, um cível bastante estruturado, uma advogada brilhante de direito de família, Fernanda Dixon, mas que fazia área cível, começou a se desenvolver no direito de família, começou a trazer casos dos nossos clientes que, obviamente, infelizmente se separam, eventos sucessórios de falecimento. Começamos a atender a clientela interna do escritório. Hoje ela é uma pessoa de referência no direito de família aqui em São Paulo. Então, hoje tem clientes, vários clientes que são atendidos exclusivamente pelo direito de família, que não são clientes do escritório, não só aquela advocacia interna para os nossos clientes. Então, essas pessoas, que eu citei algumas, trouxeram essa vida para o escritório. Hoje são sócios líderes nas áreas que elas atuam, né, com reconhecimento interno do escritório, reconhecimento dos clientes, reconhecimento do mercado, que eu acho que fizeram o escritório progredir durante esses 30 anos. É claro que a formação do Schwery, da época do Allenbeck, do Gurevitch. O Gurevitch é outro advogado que tem que ser mencionado, porque ele foi o advogado que começou com a parte de assessorar as empresas de saneamento básico nas concessões. Então ele hoje é um líder na área de saneamento básico. Quando começou a ter as PPPs de iluminação pública, ele criou, o Gurevitch vai ficar bravo comigo que eu vou errar o nome, mas acho que a Associação Brasileira de Iluminação Pública foi criado por ele como iniciativa para conglomerar os interesses das empresas que vão fazer, quer dizer, com iniciativas assim, muito marcantes desses advogados, né, desses profissionais, trazendo novas áreas, novas expertises para dentro do escritório, quase como uma geração espontânea ali dentro. E o escritório propiciou isso. Acho que o escritório tem um mérito de ter propiciado isso, mas o mérito mesmo são dessas pessoas que trouxeram essas novas áreas, esses novos expertises para dentro do escritório, e a gente conseguiu ter esse crescimento que o mercado viu durante todos esses anos. E são importantes essas histórias, né, Lacasse? Porque mostra
de um lado, as pessoas que aproveitaram as oportunidades ou criaram oportunidades dentro do escritório, de outro escritório dando oportunidades. E aí você, de fato, cria, né? É o que o Marcos Mota, que eu tive a oportunidade de entrevistar aqui, fala, né? Qual o remédio que você tem para a dor do mercado? Vocês identificaram uma dor, trouxeram uma solução, que no final do dia é isso, e continuaram crescendo, né, dentro de um escritório altamente competitivo. Então, essas histórias, elas ilustram isso, né? A gente falou do nascimento do escritório, a gente falou como o escritório cresceu e sobreviveu ao longo desses mais de 30 anos no mercado altamente concorrido e competitivo, pensando no futuro. E aí eu vou separar a pergunta aqui em duas. Primeiro, em relação ao escritório, o que vocês pretendem fazer para continuar se mantendo e crescendo? E um ponto que eu gosto sempre de trazer, que é altamente complexo, que é a sucessão. Porque você citou nomes muito importantes do escritório, né? O teu nome, assim, você é a cara do escritório, né? Junto com as outras pessoas. Como preparar a sucessão e dar sequência à perpetuidade do escritório? Acho que até pelo vício da vida, como a gente está conversando aqui, e para mim é uma conversa muito gostosa, eu espero que, né, as pessoas gostem também, eu acabei aprendendo e olhando o momento presente, mas tendo uma visão de médio prazo. Acho que não dá para você até querer focar muito no longo prazo e ter uma idealização muito grande do que vai acontecer, porque provavelmente você vai se decepcionar, né? Então, eu tento olhar para o escritório e passar essa mensagem para os nossos colaboradores todos, de falar, olha, gente, vocês têm que ser excepcionais hoje. É o hoje. Então, vocês têm que ser os melhores técnicos, os melhores profissionais no atendimento do cliente, e a gente tem que dar solução para o cliente que ele espera. Então, como é que eu vejo o escritório hoje? A gente tem que continuar fazendo o trabalho do dia a dia, o trabalho excepcional de atender os nossos clientes e de atingir as expectativas que eles têm. Sem isso, não adianta você pensar no futuro. Então, e às vezes você focar muito no amanhã, você perde a tua visão, a visão do momento presente e da advocacia do dia a dia. Então, as pessoas sabem, trabalham comigo, eu estou todo dia no escritório. Eu atendo o cliente, eu faço questão de responder telefonema, de estar ali no front do cliente, porque é onde o cliente se sente atendido e é o que eu gosto de fazer, né? E eu vejo o Chueira da mesma forma, o Gurivida, a gente é muito hands-on, a gente está ali trabalhando muito junto com a equipe e uma equipe extremamente competente, mas a gente não pode tirar o foco do atendimento e do cliente. Acho que foco 100% no cliente. O que fazer? É passar essa mensagem, é ter mais Éricas, ter mais Luiz Sintas, ter mais Fernanda Dixos, ter mais esses profissionais do Luciano Angeiras, profissionais extremamente capazes que se criaram dentro da estrutura e estão liderando o escritório. Então a gente espera que tenham mais profissionais desse naipe para que venha a substituir, porque uma hora vai acontecer. Invariavelmente as pessoas têm outros objetivos, têm outras vontades. Eu acho que a vida, obviamente, é muito longa para você imaginar que você vai ficar advogando até 85 anos. Tem gente que vai, talvez alguns dos sócios vão querer ter uma longevidade maior. A gente não tem uma data, olha, se é obrigado estava conversando até com o Quiroga, não quero falar do escritório dele, excepcional pessoa, excepcional escritório, grande amigo e já me ajudou muito na vida. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Lá tem uma determinada data de aposentadoria. Não é como a gente pensa. A gente vai acabar, em algum momento, dependendo das vontades individuais, tendo ali um phase-out, né? Mas desde que, isso que eu coloco de maneira muito clara, a gente sinta que o escritório... E o que é o escritório? São os clientes e as pessoas. Desde que a estrutura, que a gente tenha segurança que a estrutura vai continuar sendo atendida. A gente viu, e eu não quero citar nomes, mas a gente viu muitos modelos de escritórios que os escritórios funcionam com começo, meio e fim. Tinha alguns escritórios
da minha geração, que era ali, olha, eram alguns sócios que eram para rentabilizar os sócios, para atender os clientes, e quando aqueles sócios fossem embora, o escritório não era para se perpetuar. Não é como a gente vê, a gente quer perpetuar o escritório, quer perpetuar a carteira de clientes, quer perpetuar a qualidade de atendimento e quer dar oportunidade para que as pessoas comandem o escritório, mas as pessoas têm que se mostrar capazes de fazer isso. Não adianta a gente falar, vou me aposentar com 65 anos, você olha para baixo e fala assim, bom, então tudo que eu fiz não vai adiantar porque não tem ninguém que consiga fazer, substituir à altura um Gurevitch, um Chouet, um Miguel. Não. Então, se tiver pessoas que substituam à altura esses profissionais e consigam atender, aí a gente vai estar confortável para fazer esse phase-out. É importante ter... Não quero cravar uma data, acho que é importante, a coisa tem que ser um pouco à medida do acontecimento, à medida da criação dessas pessoas, da formação dessas pessoas. E é importante te ouvir, né, Lacaze? Na Sapiro, a gente faz vários trabalhos de consultoria, né, de plano de progressão profissional de associados sócios, coro de sócios, governança, passando por plano de sucessão. E é muito difícil, é muito complexo. Porque cada estrutura pensa de uma forma, cada sócio pensa de uma forma, e você tem que coadunar de forma que atenda a todos e que pense no bem maior que é o escritório na perpetuidade. Porque a sucessão acontece, ela não é imposta. Ela acontece. Acontece por força das pessoas que vão vindo. E se o escritório dá oportunidade, e a prova real são essas pessoas que eu citei, que criaram áreas de desenvolvimento, criaram negócios dentro do escritório, a sucessão virá. Não, sem dúvida. E até aproveitando, falar rapidamente para os nossos ouvintes, se você ainda não conhece a Sapiro, acessa ao final do nosso episódio sapiro.com.br, conheça os nossos serviços de recrutamento, de consultoria, de mentoria, de palestras, e a gente vai ficar muito feliz em poder te atender. Bom ouvir as tuas impressões em relação ao escritório, e aí eu tenho uma curiosidade. São 30 e tantos anos de escritório, enfim, você tem aí uma amizade muito grande com os teus sócios. Nesse meio tempo, mesmo sendo fundador, Ricardo, surgiu algum convite para você ir para outro escritório? Ou não surgiu um convite para você ser incorporado? O que fez você, ou eventualmente você e seus sócios, negarem seguirem no modelo atual? O convite real nunca surgiu. Teve uma história divertida. Um dos advogados que eu preciso mencionar aqui, acho que eu tenho duas pessoas que me ajudaram muito lá no começo da carreira. Naquela reunião citada que eu fui atender Arthur Lance, tinha um advogado, que é o Carlos Cedrico Hackerhut, um advogado que atendia muito alguns clientes alemães, e brilhante velejador, e ele fazia uma advocacia mais de coaching, assim, uma advocacia mais próxima, não advogar, assim, quase como consultor. E ele me ajudou muito, porque esses clientes que precisavam de uma visão mais técnica, que ele não tinha, mas ele atendia o cliente, tinha a confiança do cliente, ele acabou me indicando vários dos primeiros clientes do escritório. E foi um dos pais, assim, dos patrocinadores iniciais do escritório. E um outro advogado, brilhante advogado, uma pessoa muito querida em São Paulo, que é o Luiz Otávio Pacífico, escritório de direito de família bastante conhecido, direito civil bastante conhecido aqui em São Paulo, que ele não tinha direito tributário e acabava me indicando os clientes de tributário para atender. E tinha um cliente que era muito querido dele e que ele me apresentou pro empresário. O empresário falou assim, estava numa reunião e pediu licença. Dá licença? Pois não, claro. Luiz Otávio, você pode vir aqui comigo? Saíram os dois da reunião. Eu falei, o que aconteceu? Eu não era jovem, talvez com 3, 4 anos de escritório. Dali a 10 minutos eles voltaram. Falou, continuou ali um pouco de bate-papo e tal. Aí falou, olha, o Luiz Otávio chamou, você pode sair 1 minuto comigo? Eu falei, o que aconteceu, Tavo? Falou, ele está te convidando para você ser diretor financeiro, diretor jurídico do grupo dele. E eu era começando o escritório, ali obviamente uma remuneração ainda não elevada, e eu já tinha família, filhos, obrigações financeiras. Falei, putz, coçou a mão ali, eu falei assim, não, eu preciso seguir no meu plano aqui.
Falou, Otávio, agradece, super, tal, não sei o quê, mas fala que ele pode ser o meu cliente, que eu vou atender. É o cliente hoje, falo com ele quase que diariamente, tem uma grande empresa, a gente tem um contato muito grande e continua. E uma outra foi quando o Linklaters quis vir para o Brasil, a gente acabou conversando com eles um pouco na onda ali de escritórios internacionais. A gente foi a Londres conversar com eles, depois eles acabaram entrando no Brasil por outros caminhos, mas é alguma coisa que era interessante numa determinada época, né? Poderia ter acontecido, mas não, assim, realmente nunca tive uma proposta tanto de sair do escritório, de associação, mais real, assim. Mas eu gostei dessa história que você trouxe do diretor jurídico, porque mostra uma coisa que eu sempre falo, é não escolher pelo dinheiro. Porque se você escolher pelo dinheiro, você pode ser feliz. Mas se você tem um propósito e você seguir, você vai ganhar dinheiro. Né? E você seguiu firme no teu propósito, no final do dia ele virou teu cliente. Né? Então o que seria, né, se você tivesse escolhido? Poderia ter dado certo, você poderia ter ganhado dinheiro, mas você seguiu firme no teu propósito, isso é muito legal. Né? De fato foi. Foi uma escolha, não foi financeira ali. Financeiramente seria muito mais seguro e naquele momento muito mais... ter um recurso muito maior disponível se eu tivesse ido para a empresa. Não, sem dúvida. A gente falou dessas 3 décadas, eu imagino que você tenha atuado em diversos projetos, processos aí na área tributária, tenha visto um pouco de tudo. Tem algum que é mais emblemático para você, seja porque deu muito certo, ou aquelas histórias que a gente não gosta muito de contar, mas que gera curiosidade, algum projeto que você se dedicou, mas que acabou não dando certo? Tem muita coisa, Renato, tem muita coisa. Tem casos, leading cases que foram muito interessantes, o leading case do Ágio. O primeiro caso julgado no Ágio do CARF foi um caso nosso, da incorporação do DAS ainda, deu Boneuriemo, um caso, não sabia o que era ágil, né? O CARF não sabia o que era ágil, e hoje é um grande tema, então acho que foi um caso muito bonito que a gente liderou no CARF, fez caso com sucesso. Teve um caso que é uma das minhas grandes decepções, era uma tese que a gente criou dentro do escritório, que era ligado ao mercado de construção civil, não pagar COFINS nas receitas das incorporadoras, porque COFINS era um imposto que dizia sobre o faturamento, e ali estava entendido como, né, assim, prestação de serviço e comercialização. A venda de imóvel não é prestação de serviço nem comercialização. Então você tinha ali, claramente, na minha visão, uma decisão equivocada dos tribunais superiores, do STJ, de a lei complementar 70 de 91, ela não... O faturador não era adequado à venda, certo ou errado, que deveriam pagar uma contribuição social pelo princípio da universalidade da tributação das contribuições sociais, sim, tudo certo, mas o faturador é absolutamente inadequado à atividade de venda imobiliária, que você não tem faturamento, você tem emissão formal da fatura, e tanto que depois o faturador mudou para receita, aí tudo certo, mas numa segunda versão, numa alteração constitucional. E a gente levou essa tese para o STJ, a gente tinha um ganho de causa, assim, tinha votos favoráveis no STJ, e um dos ministros do STJ, eu não vou citar o nome, mas que era da 5ª região, então desembargador do TRF, tinha votado mais de 20 vezes favorável ao contribuinte. Não. O ministro X tinha o voto. E o julgamento estava empatado na primeira turma do STJ, já na primeira sessão, agora não me lembro exatamente, mas estava empatado o julgamento e era o leading case. Faltando o voto de quem? Daquele ministro, que tinha acabado de entrar no STJ. Mudou o voto. Depois de julgar 20 vezes favorável a um lado... Enquanto desembargador no TRF, mudou o voto. A gente falou, olha, a pressão do governo forte, aquele julgamento, e acabou consolidando uma jurisprudência por um voto. Na época era o ministro Delgado, tinha Humberto Martins, era uma outra composição, absolutamente nenhum dos... Esse ministro continua no STJ, mas, porque ele era mais jovem, mas dos ministros que votaram ali, então foi uma tristeza, porque a gente trabalhou num caso excepcionalmente bem, conseguimos levar ao STJ, uma tese que a gente capitaneou ali e acabou tendo um resultado
infelizmente, desfavorável, ali por conta de uma mudança de voto ou uma mudança de entendimento de um determinado. Mas tem vários casos aqui, aí casos muito relevantes em CARF, de mudar. Teve um caso de valor muito relevante, de quase 2 bilhões de reais, que a gente mudou o voto em embargo de divergência, e depois os embargos de divergência foram julgados de maneira unânime a nosso favor. Assim, você tinha um julgamento desfavorável já no CARF, e em embargos a gente conseguiu mudar o julgamento e refazer o julgamento. Assim, um caso excepcional, caso que você fala assim, não, como é que você tira um caso, está perdido e reverte esse caso. Teve o leading case dos fundos imobiliários, dessa equiparação dos fundos imobiliários de pessoas jurídicas. A gente teve o primeiro grande voto favorável foi nosso na Câmara Superior de Recursos Fiscais, então, de um caso nosso. Então, tem alguns casos importantes que me dão prazer de olhar para trás e falar, olha, foi um bom trabalho efetuado, né? Tem alguns que, infelizmente, a gente não conseguiu ter sucesso, mas acho que faz parte da advocacia, né? Obrigação de meio, né? Não obrigação de fim. Exato, tem coisas que, infelizmente, não dependem da gente, que dependem de outras pessoas. Você falou um caso de um profissional que votou 20 vezes de uma maneira e aí, pressionado ali pelo governo, acabou mudando o voto e acabou impactando e mudando muita coisa. E a gente vem falando das mudanças legislativas, principalmente na área tributária. A gente teve uma grande mudança, que é a reforma tributária. Sendo um especialista, eu queria ter a tua visão. O que você achou dessa reforma? Você achou que ela passou da melhor maneira possível? Faltou alguma coisa? Se sim, o que faltou? O que você faria de diferente? Primeiro tem que fazer um elogio ao Bernard Api, né? No Bernard Api, eu acabei participando de dois setores que negociaram os termos da reforma de maneira bastante intensa com ele, com reuniões presenciais. Ele é um profissional, se eu posso falar alguma coisa um pouco diferente, extremamente republicano. Ele é uma pessoa que escuta, dá voz, trabalha como nunca vi. Então ele é uma pessoa que realmente, acho que como membro de qualquer governo, ele fez alguma coisa não de uma maneira autoritária ou assim, escutou todo mundo que tinha escutado. Teve que tomar decisões, boas ou ruins, favoráveis a determinados setores ou desfavoráveis, mas sempre de uma maneira muito, muito, muito democrática e muito transparente. Então, realmente é um profissional que acho que merece a admiração de todos. Então, isso na reforma do consumo especificamente, né? Agora, claro, é uma reforma muito complexa, é uma mudança estrutural no país. Ninguém sabe, de fato, como as empresas vão agir. Tem um período de transição de 7 anos, aí, de 2027, aí, com esse ano teste, ano que vem, até 2033, com 2 sistemas coexistindo. Se promete muito de simplificação, inclusive em matéria de tecnologia de informação, que o crédito e o débito vão estar ali prontos e que você só vai validar, né, o crédito débito. Então, assim, é uma mudança muito estrutural para as empresas. Eu, infelizmente, estou vendo que as empresas, boa parte delas ainda não se aperceberam da relevância dessa mudança. Poucas empresas estão preparadas para isso e já estão olhando a reforma tributária com um pouco mais de seriedade. Mas, invariavelmente, ela vai mudar o ambiente de negócios no país de uma maneira. E eu digo não só ambiente de negócio, acho que até sobre o aspecto social. Você vai ter um incentivo à migração, você vai ter estados onde o investimento vai ser maior, você vai ter uma geração de desemprego em determinados estados. É natural que as empresas que têm incentivos fiscais não fiquem mais lá. Não quero nominar, mas é um pouco óbvio. Você perdeu o incentivo fiscal. Qual a razão de uma empresa que produz carro estar no Nordeste, bastante distante, quando ela vai ter que vender carro do Rio Grande do Sul? Não faz sentido, não tem eficiência locativa do capital. Ali não é o melhor lugar para ela estar. Por todas as razões, ela vai ter que sair dali, porque obviamente não vai ficar perdendo dinheiro ou vai fechar as portas e vai fazer uma outra coisa. Então, você vai ter uma reorganização da economia nacional bastante grande e acho que as empresas têm que olhar isso de uma maneira séria, seja o ambiente empresarial como um todo, não só a empresa em si, mas a relação dessas empresas. A gente foi falar com os principais
duas das principais empresas de consultoria imobiliária do país, internacionais, etc. E elas corretamente falaram assim, olha, deixa eu trazer profissionais aqui para eu entender como é que vai ser a reorganização desses negócios. Então você vai ter galpões logísticos em determinadas cidades que não vão ter mais interesse de estar lá. Como é que você é reconfigurado essas propriedades imobiliárias? Você vai ter uma demanda, consequentemente, de logística em outras cidades. Você vai ter empresas que vão ter que ser realocadas. Eu quero providenciar oportunidades dessas empresas estarem em locais mais eficientes. Onde são os melhores locais? Então, é uma reorganização global da economia que acho que precisa ser tratada de uma maneira mais séria. Esse é o primeiro ponto. Segundo, socialmente. Você naturalmente vai ter uma geração de emprego. Eu fui dar uma palestra e o Mansueto estava falando um pouco antes. Eu estava sentado numa mesa e tinha um empresário ali do setor de jeans. E ele estava num determinado estado, Espírito Santo, e falou, olha, eu perguntei para ele, como é que vai ser a reforma tributária para você quando você perder o seu incentivo? Eu falei, eu vou sair, eu vou para o Paraná, onde tem o meu mercado mais forte ali, o Paraná, Santa Catarina. Então você vai gerar um desemprego ali. Aquelas pessoas que trabalham na fábrica, e aí o que essas pessoas vão fazer? Vão ter duas opções. Ou vão migrar, ou vão viver de algum outro emprego que vai ser induzido pelo Estado. Porque você lembra que na reforma tributária, para o contribuinte, o período de transição é de 2027 a 2033. Para os estados, você começa com 25 anos mantendo a arrecadação. São 50 anos de transição. Você tem 25 anos que você mantém a arrecadação. Então, você vai ter estados que vão ter um percentual arrecadatório o mesmo do que se tem hoje com ICMS, com ISS, estados e municípios, né? Vai ter o mesmo percentual na CBS e no IBS, ou seja, com caixa. E o que vai acontecer com esse dinheiro? Vai ser destinado à educação? Olha que espetáculo. Vai ser destinado à infraestrutura? Mas que tipo de infraestrutura? Porque eu vou fazer estradas, vou fazer parques logísticos, para quem, né? Se eu não tenho interesse. Então, é uma equação bastante complicada do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, e, obviamente, tudo isso gerado por uma reforma tributária. Você nasce no tributário e muda o ambiente de negócios e relacional de uma maneira muito, muito profunda. Eu adoro esse tema, mas eu acho que realmente a sociedade precisa discutir melhor e de uma maneira mais profunda os impactos dessa reforma tributária. Fora que a gente tem toda essa reforma tributária da renda. Essa, infelizmente, está sendo feita a sopetões, né? Reforma do consumo planejada, boa ou ruim, não quero aqui qualificar, mas foi feita de maneira planejada, de maneira faseada. Muita gente critica até o período de implementação por ser muito longo, mas foi discutida de maneira transparente, democrática, com envolvimento da sociedade, da melhor forma possível no ambiente político do país, né? Dessa complexidade que a gente tem. A reforma da renda não, é uma reforma imposta, goela abaixo e com narrativas muito inadequadas, né? Vamos tributar primeiro os donos de, como é que era? Era de cozinhas gourmet, né? Lembra que tinha varandas gourmet. Agora é todo mundo contra quem tem varanda gourmet. Agora é todo mundo nos super ricos, né? Depois teve a fase dos super ricos. Agora é todos os donos da cobertura. Não é por aí, né? Óbvio que a gente entende o ambiente político que precisa um governo que prioriza o gasto e precisa arrumar receita para esse gasto, mas receita que custo e a custo de uma divisão de país, de um nós contra eles de novo, isso é muito triste, que não foi o que aconteceu na reforma do consumo, né? Podia ser o nós contra eles, a indústria contra o serviço, podia ser o setor financeiro contra não sei quem, não foi. Foi uma equalização, obviamente teve ganhadores e perdedores, né? Mas acho que os perdedores foram escutados e os seus efeitos foram mitigados na medida do possível, né? Os ganhadores a gente espera que repassem no preço e haja redução dos produtos ali fabricados e produzidos,
e que a economia se estabilize com, vamos dizer, sem aumento de carga tributária no consumo. Na renda está sendo quase que o oposto, né? Quase não, o oposto, né? Tudo. Primeiro, o imposto de renda pessoa física mínimo, né? Com um cálculo que ninguém consegue fazer 5 etapas de apuração, qualificação. É extremamente complexo, com repercussões negativas de revogações indiretas de benefícios tributários, supostos benefícios tributários, revogação indireta de simples, de presumido, de compensação de prejuízos fiscais. Você quer mudar o sistema tributário? Vamos conversar e vamos mudar o sistema tributário, né, de baixo para cima, não impondo mudanças indiretas, uma tributação de dividendos travestida de imposto de renda pessoa física mínimo. Não é adequado. Aí tributação de títulos isentos, com preservação de estoque, com induções econômicas complexas do mercado, não está sendo bem administrado na nossa visão, e mais uma vez, corroborado por uma narrativa ruim, né? Uma narrativa de divisão de país, mais uma vez, né? E é importante ter essa sua impressão. Começando dessa segunda parte, a gente entrevistou o presidente Michel Temer, ele traz muito isso da divisão, né, do pobre contra o rico, do trabalhador versus o empregador, né? E isso não é solução de país. Isso só afunda o país e atrapalha a todos, absolutamente a todos. Então, é importante ter as suas impressões em relação à primeira parte do consumo, goste ou não goste, foi planejada, enfim, pode ter errado aqui e ali, um ganha, outro perde, mas de modo geral, em teoria, foi bem organizado, né? Enquanto que de outro lado você tem uma que é pautada em narrativas, muito por conta aí, pelo que você colocou, né, do formato que o governo se coloca, né? Mas eu espero que a gente consiga resolver essa situação e seguir da melhor maneira possível. É um tema espinhoso, um tema polêmico, e que daria aí um papo de pelo menos mais de um episódio, né? Com certeza. Eu ia falar que a gente vai pegar leve, mas a gente não vai pegar tão leve. Opa. Partir leve é que essa é a pergunta do nosso patrocinador da Lopt, e eu vou pedir licença para a gente contar um pouquinho de quem é a Lopt. A Lopt é um workspace para advogados com base em inteligência artificial, criada para advogados que buscam otimização de tempo, segurança e organização. Com a Lopt, acelere a análise e revisão de documentos jurídicos e contratos, também processuais, além de simplificar sua gestão financeira. Uma solução completa que vai muito além dos chats genéricos. Tudo em um só espaço de trabalho. A Lopt, enfim, como a gente contextualizou, é uma ferramenta de inteligência artificial que vem ajudando muitos escritórios de advocacia. E como você é um profissional que é precursor, né, que é antenado, eu queria saber, Lacasse, qual que é a sua visão em relação às ferramentas de inteligência artificial disponíveis e como elas impactam e impactarão os escritórios de advocacia? Eu tenho duas narrativas uma que é mais brincadeira e a outra que é mais séria, né? Então, começando pela brincadeira, eu falei assim, ainda bem que eu sou um advogado velho, que eu não vou precisar viver tanto essa disrupção tão grande do modo de advogar, né? Acho que nesses 33 anos de escritório, né, e 35 de advocacia, as mudanças foram mais graduais. Não estou falando isso, não é conversa de pessoas antigas, mas assim, essa mudança realmente talvez seja a mudança mais abrupta e profunda que a gente vai sofrer. Então eu brinco um pouco, falo, olha, que bom que eu já cheguei até aqui e me dou por, né, não digo satisfeito, mas tenho já minha realização, uma certa realização, mas a gente está olhando de maneira séria. Essa é a brincadeira. O sério é que a gente está olhando de maneira bastante técnica e profunda na inteligência artificial no escritório e vai mudar muito, né? Assim, não tenho dúvida que quem não se adaptar vai ter uma dificuldade muito grande. A gente se posicionou por contingência num tipo de advocacia que eu acho que vai ser atingida depois, não digo que vai ser menos atingida, mas vai ser atingida um pouco mais para frente. Claro, a advocacia que a gente tem de massa, que a gente chama, a advocacia mais repetitiva, ela vai ser mais atingida de uma maneira mais profunda e mais rápida. Eu acho que aquela advocacia que você tem um julgamento e uma tomada de decisão maior, que é o que a gente faz em última instância, vai ser um pouco menos impactada, mas o substrato dela, para tomada de decisão, você vai precisar muito das ferramentas. Então, a tua tomada de decisão vai ser errada
Você pode ser o melhor tomador de decisões, você pode tomar até a decisão certa, mas se você não tiver os dados necessários, você vai tomar a decisão errada. Então, a questão vai ser dados, informações para você poder tomar a melhor decisão. Você vai continuar ali sendo o tomador de decisão, mas a tomar a decisão, se você não tiver com inteligência artificial muito lapidada e pronta para te auxiliar, você não vai ter. Fora, quer dizer, os processos de gestão do escritório, isso já estamos fazendo, já está sendo impactado, mas a criação de informação e de conteúdo, essa vai impactar aí o nosso tipo de advocacia de maneira profunda. Está impactando, mas acho que ainda não chegou ainda a trazer qualquer mudança maior no escritório, né? Acho que a inteligência artificial como ferramenta já impactou, já está sendo usada como ferramenta de gestão, como ferramenta de auxílio dos advogados. Agora, na parte de dados que eu falei, de você estar quase que exclusivamente usando a inteligência artificial para geração de dados para tomar decisões, eu acho que isso é o futuro que a gente vai conviver muito, muito em breve. Não, compacto, e é fato, você trouxe como uma brincadeira, mas de fato as mudanças elas têm acontecido muito mais rápido. Quando a gente pensa em inteligência artificial, ela é exponencial, né? E assim será. Então, até para ajudá-los nesse momento em que vocês estão olhando e pensando profissionalmente nessas ferramentas, a Lopt vai dar para vocês 5 acessos por 30 dias para vocês testarem. Vou pedir para que eles entrem em contato com você. Eu agradeço. Te pegou pesado, falamos de inteligência artificial como ele impacta o mercado jurídico, falamos de reforma tributária, então vou pedir para a nossa produção para a gente parar um pouquinho, respirar, trazer o presente do nosso patrocinador da Casa das Cuecas, uma camisa Pima Prime como essa aqui, né? Em todos os episódios eu tenho vim com a preta, agora vim com a branca, com paletó para mostrar, Ricardo, que você pode ficar elegante com essa camiseta. Eu brinco que eu tenho 2 coisas no meu guarda-roupa, tenho camiseta básica e terno. Né? Ótimo. então pronto. Se ainda não tem, você vai ter então agora uma camiseta Pima Prime como essa, igual a minha. Eu vou pedir para nossa produção então trazer esse presente aqui para você. Entregar aqui para você. Camiseta Pima Prime da Casa das Cuecas. Obrigado. Para você usar bastante. E também você, ouvinte, que quer utilizar essa camiseta maravilhosa Pima Prime da Casa das Cuecas, tem branca, preta, várias outras cores. Você pode, e você tem cupom de desconto, direito de resposta 15. 15% de desconto na sua primeira compra no site ou na loja física. E eu vou te contar um pouquinho agora da Casa das Cuecas. As camisetas de algodão Pima da Casa das Cuecas são o que tem de melhor e mais tecnológico no mundo. Produto de qualidade superior, que vão te deixar elegante e confortável, como essa Pima Prime que eu estou vestindo. Para você que quer viajar agora, é uma excelente opção. Esqueceu que tinha um aniversário? Não se preocupe, a Casa das Cuecas tem entrega expressa em São Paulo. E mais, você pode comprar até pelo WhatsApp, do conforto da sua casa. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo, Ricardo, e eu queria saber, pensando na sua trajetória como um todo, olhando para trás, você se arrepende de algo? Olhando para frente, até onde você quer chegar? Eu não gosto daquelas pessoas que falam assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Eu acho que não tem uma verdade aí. Claro, se olhar para trás, tem decisões certas e tem decisões erradas que eu tomei. Não tem dúvida nenhuma. Mas acho que a vida é isso, né? A vida é um somatório dessas decisões certas ou erradas, e as erradas que você consegue ver. Aquele cliente que eu mencionei, que me convidou para ser diretor jurídico, ele tem uma frase, eu gosto muito, né? Problema bom é problema novo, né? Então, assim, você toma decisões, o importante é você saber que aquela decisão talvez não tenha sido a melhor possível e que você tem que consertar aquela decisão com a maior rapidez. Então, é assim que eu tento olhar o que eu fiz no passado e tento viver um pouco nesse mote. Você é um tomador de decisões, né? Seja um sócio de escritório de advocacia, seja o gestor do grande escritório, seja um advogado, seja um profissional de outra área, você vai tomar decisões na sua vida o tempo todo. Decisões na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida, né, você na tua vida o mais individual possível, aquilo que você vai comer, aquilo que você vai beber, né, que se vai te fazer mal, não vai te fazer mal, a tua opção de você acordar mais cedo e fazer uma atividade física ou, né,
de você se dedicar à vida acadêmica ou não, são todas decisões que impactam, né, quem está à sua volta, mas impactam em última instância a tua vida. Então, eu acho que, assim, eu olho muito esse passado. Olhando para frente, eu gosto muito do que eu faço, né? Eu tenho conversado bastante sobre isso com outras pessoas e, como você muito bem colocou, acho que é uma lição, talvez se pudesse deixar uma lição grande, eu vou repetir o que você disse. De fato, assim, acho que a gente conversar com as pessoas e ter uma escuta qualificada, de poder entender o que aquelas pessoas estão falando e o quanto aquilo te impacta, o que ela falou, e você poder olhar isso dentro da tua vida é extremamente importante. Eu continuo tentando fazer isso, conversando com as pessoas, entendendo como a gente pode, como eu posso melhorar como profissional, como pai, como marido, como ser humano, aprendendo com esse convívio, né, que a gente tem tão rico. Eu acho que isso é o bonito da advocacia. Estou aqui com você, estou aprendendo, né? Mencionei ali um pouco dessa história da reforma tributária com o ambiente de governo e de formação de política pública, né? Extremamente interessante. Você aprende como as pessoas se colocam, desde quando você vai conversar também com um juiz num tribunal, no civil, que você está falando com um advogado mais jovem. Então, você está ali sempre, de alguma forma, tendo informação e tendo esse convívio. Eu acho que é isso. É continuar aberto, como eu falei, né? Você tem que estar de pé, você tem que estar aberto, de fato, às oportunidades, e você tem que enxergar essas oportunidades. Elas estão aí. Elas vão acontecer. Vai cumprir a você, né, olhar aquela oportunidade e falar, não, essa aqui eu vou tomar. Não, é isso. Eu gosto de fazer essa pergunta. Tem resposta certa, nem para o passado, nem para o futuro, né? Mas é como cada um enxerga, né? A gente fala muito da PJ, né? Do escritório, do La Casa no escritório. Mas quem é o Ricardo na PF? O que você gosta de fazer? Então, a minha vida me confunde muito com a história do meu escritório, né? A minha família sabe que eu penso no escritório ainda hoje dia e noite, né? Final de semana. Não que eu trabalhe, não é questão do excesso, mas é o comprometimento que eu tenho eu sonho com os casos, eu me preocupo com os clientes sabem que eu mando mensagem em horários talvez não muito adequados, perguntando como está aquele determinado assunto e me preocupo muito. Eu sou muito envolvido na minha pessoa física com o escritório. Fomos nós que começamos lá atrás, né? 33 anos, com uma ideia ali inicial e que foi tendo todas essas idas e vindas e trazendo. Então, tenho uma identificação muito grande. Continuo gostando muito de gerenciar o escritório e ajudar que o escritório se mantenha de uma maneira saudável, continue com a qualidade de prestação que tem. Isso é uma preocupação grande que eu tenho, isso no aspecto mais profissional. E, é claro, há essa confusão, essa mistura da pessoa física com a pessoa jurídica ali. Eu tenho 3 filhos, 2 se casando agora, tenho 2 filhas se casando num prazo de 1 ano e meio, de um mês e meio ali. Uma se casou sábado agora, minha mais velha, a Rafaela, que é advogada. A Carolina se casa daqui a 40, 50 dias, e tem um temporão que é o Henrique, que também já está na vida profissional. Eu gosto muito de conversar com eles, sempre me pede conselhos profissionais, então tem uma dedicação muito grande aos meus filhos, né? Acho que e tem uma dedicação muito grande à minha esposa também, que a gente quer construir uma vida que seja, de certa forma, independente dos filhos, né? A gente não pode depender de ninguém. Então, a gente também fica fazendo planos. Eu acho que isso é uma parte familiar importante que a gente tem, e convive com os amigos, né? A gente tem sempre tentar estar próximo. São pessoas que trazem outros assuntos, que não é da advocacia necessariamente. Acho que isso tem uma parte importante. Eu gosto muito de atividade física, eu acordo bastante cedo, eu nado todos os dias, hoje mesmo já nadei, então 6:30 da manhã eu estou na piscina normalmente, e acabo saindo ali do Paulistano, e meu escritório é ao lado, então eu tenho uma rotina ali que eu acabo
tendo atividade física como uma forma de começar o dia, né? Então, acabei optando por fazer cedinho e eu gosto muito da rotina, então acaba entrando nos eixos. Mesmo quando a gente vai viajar, acaba sempre fazendo alguma coisa que é mais ativa, ou fica de bicicleta, ou vai fazer caminhadas. Então é uma coisa que eu gosto bastante, enquanto a idade permitir. Eu não gosto de falar, eu quero fazer isso na aposentadoria, porque você talvez não chegue lá, né? Ou não chegue da forma que você imagina. Então, vou fazendo enquanto dá, né? Enquanto dá, a gente vai jogando, vai fazendo alguma atividade física mais intensa, às vezes não vai dar para fazer com a intensidade que você quer, então baixa um pouco a intensidade, mas eu acabo me distraindo um pouco com fora da vida profissional, uma dedicação grande para a família e para a atividade física. Não, é muito legal. E às vezes as pessoas pensam que rotina é uma coisa pesada. Muito pelo contrário, rotina, né, se você estrutura de uma forma bacana, como você bem colocou, esporte, família, trabalho, ela é muito bem-vinda, né? Gostoso. Estamos chegando no final do nosso bate-papo. Nossa última pergunta sobre conselhos. E, opa, chegou alguma coisa aí? Ah, chegou o que a gente queria. Eu tava com fome. Eu também. Já que vamos correr aqui para a última pergunta para a gente comer a nossa salada da Algarri e o poke do High Poke. E se você quiser também comprar fácil, com desconto para você, ouvinte do Direito de Resposta 15% de desconto. Escaneia aqui o QR Code, baixa o aplicativo do Algarri e do High Poke, se cadastra e aproveita um delicioso almoço, um delicioso jantar com 15% de desconto. Vamos então para a nossa última pergunta. Você trouxe ao longo desse bate-papo vários conselhos, vários insights. Sobrou algum ou você queria trazer algum novamente aqui para fechar nosso bate-papo? Talvez dois comentários. Um mais para advogados e outro um pouco para pessoas mais jovens. Assim, acho que você tem que estar presente. Acho que sob o aspecto mais macro mesmo. Assim, você tem que estar ali. Você tem que estar... Quem gosta de pescaria, assim, você tem que estar com o mar, tá mexendo ali. Você tem que estar ali presente. Você tem que sair de casa, tem que estar disposto, você tem que estar convivendo com as pessoas. Por isso que eu sou um pouco contra o home office. Eu não sou contra o home office, mas acho que o home office ele retira muito do convívio e dessa presença das pessoas para oportunidades. É ruim para as pessoas. Né? Assim, quando você deixa de ir para uma festa que você foi convidado, você está perdendo uma oportunidade de estar ali convivendo. Ah, não, mas eu estou cansado. Quando você deixa... E essas coisas acontecem sem... Assim, aquele encontro que aconteceu ali no começo da nossa conversa, aonde aquela senhora que eu nunca soube não sei quem é, que falou, olha, você tem ali um jeito para ser advogado, porque você fala muito bem. Se eu não tivesse aceito aquele convite, vou ficar nervoso, olha, não vou, não teria acontecido daquela forma. É o que você falou, daquele convite que depois acabei recusando, mas é porque você está presente. Então, as escolhas vão acontecer e as oportunidades vão acontecer porque você está presente. Tanto presente como ali, como de fato envolvido. Né? Você tem que estar atento, você tem que estar olhando, você tem que sentir que aquilo vai te impactar de alguma forma. Então, eu falo muito isso para as pessoas, e vocês têm que estar aqui. Quando você está com o cliente, você tem que estar olhando o cliente, falando, olha, como eu posso te ajudar, como eu estou te ajudando, e olhando as oportunidades que estão ali. Você dá soluções para os clientes que além do que ele está esperando, né? Um pouco da ponta do iceberg, tem muito mais coisa embaixo. E para o profissional de direito, é assim, vocês precisam ter um reconhecimento do mercado. Né? Aonde o profissional se destaca, vocês precisam ter um reconhecimento do mercado. Seja porque você é conhecido, estudou determinado assunto e você tem uma expertise naquele assunto. Teve um advogado, gosto muito dele, faz tempo que eu não falo com ele, mas ele fala assim, eu às vezes estudo um tema e uso esse tema por 10 anos. Mas é verdade. Ele estudou trust, por hipótese, e ele virou um grande especialista em trust, e ele falou durante 10 anos sobre trust. Então, assim, mesmo que seja uma coisa muito específica, você tem que ter um reconhecimento de uma expertise maior ali. Aí você vai buscar isso na vida acadêmica, que é, claro, um caminho de reconhecimento tanto pelos seus pares,
seja na academia, seja pelo mercado, você vai buscar isso através de dentro do seu escritório, mas tem que ser da parte externa também. Então você vai dar aula, você vai escrever artigos. Hoje em dia, né, com as mídias eletrônicas, você vai fazer, eu brinco com a turma lá, né, vai fazer um TikTok. Não, você vai dar uma informação de qualidade no Instagram, no TikTok, vai criar um canal, vai fazer um podcast que você vai criar uma forma de interação com um público que está disposto até, mas com qualidade, com conhecimento. Então você tem que ser técnico e você tem que ter um conhecimento que é diferenciado. Você tem que se diferenciar, você tem que sair do lugar comum. Eu sou um advogado civil que eu faço processo civil. 500, cara, desculpa. Você vai ter um tributarista que eu sei fazer, mas você vai ter 500. Você tem que se destacar por quanto mais, né, pequenas coisas, melhor. Mas você tem que ter um destaque do lugar comum. E isso é estudo, isso é dedicação. Não, excelente. 2 excelentes conselhos para a gente fechar nosso bate-papo, que fazem todo sentido. Ricardo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer te receber aqui no Direito de Resposta e ajudar a contar um pouco da tua história. Muito obrigado. Obrigado pelo prazer estar aqui com você. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Este podcast foi editado por Felipe Mux.